pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Saudações a todos os colaboradores em todas as partes, onde se reúnem para aprender esta palavra preciosa que ilumina o entendimento. E, uma vez iluminado, o espírito de temor já sai e deixas de clamar aleluia e agora podes dizer claramente Abba, Pai. O espírito que está em nós clama Abba, Pai. Nesta ocasião, o tema é companheiros de milícia, companheiros de guerra ministerial, os que trabalham no ministério. Então, Paulo aqui nos apresenta em Gálatas 2:9 um companheirismo que logo vocês verão aonde chega. Capítulo 2, verso 9 diz: E reconhecendo a graça que me havia sido dada, Jacobo, Cefas e João, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como colunas, nos deram, a mim e a Barnabé, a destra em sinal de companheirismo, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Aqui há um companheirismo que podemos nos perguntar por quanto tempo? E reconheceram que Paulo era o homem da graça. Reconheceram que Paulo foi o homem para os gentios, enviado aos gentios. E então disseram, bom, nós vamos à circuncisão. Aí começa uns conflitos que durariam muito pouco. Vocês já podem ver que no verso 11, Paulo já se dá conta do problema. De um verso a outro, se passam meses, largos meses. Quer dizer que aquele companheirismo que demonstraram Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, era um companheirismo falso, ou um companheirismo fingido ou sem ciência, em outras palavras. Eles não compreendiam o que isso significava ao aceitarem o ministério de Paulo. E Paulo pensou que havia honestidade, mas, de fato, esses conflitos que mencionaremos agora são os que mantêm a igreja em apostasia, por não entenderem esse falso companheirismo que eu vou destrinchar da melhor forma que possa, porque se por acaso você ainda não entendeu porque crescer em graça é como é, tão zeloso e como chamamos a Pedro de mau, a todos os apóstolos que eram pessoas más, falsos companheiros de milícia. Veja como diz o verso 11. Paulo já começa a desnudar essa intenção. Diz, verso 11 do capítulo 2 de Gálatas diz, mas quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era de condenar. Olha, e onde ficou aquela amizade que eles tinham há vários meses atrás, que nessa viagem a Antioquia, quando se encontram, Pedro era um hipócrita e em seguida lhe diz, eu resisti a ele cara a cara. Você sabe que os evangélicos que não nos entendem, eles acham que esses apóstolos eram amigos e que havia companheirismo. E eles tentam justificar a Tiago com Paulo, as obras com a fé. Você não pode justificar esses homens porque esses homens são os que Paulo diz lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 14, que ele diz, estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como ministros de Cristo. Então, esse falso companheirismo
tomou em conhecer que os apóstolos da circuncisão conhecessem a Paulo para serem desnudados. Veja como diz o verso 14. Aí volta a repreender-lhes. Ele diz: mas quando eu vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro. Pedro não andava corretamente conforme a verdade do Evangelho. Disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a judaizar? Quer dizer que ainda que Pedro, João e Tiago disseram a ele: você vai para os gentios e nós vamos aos judeus, para a circuncisão. Tudo isso foi uma mentira, porque imediatamente aqui diz que eles estavam judaizando os gentios, não respeitaram o acordo que haviam feito uns meses atrás. Isso nós podemos ver de forma mais clara lá no livro dos Atos, quando Paulo, vamos ver o primeiro conflito registrado no livro de Atos, capítulo 21. Veja esse conflito que aconteceu para desnudar a falsa amizade destes apóstolos. Capítulo 21, verso 17 ao 20, veja esse conflito. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com gozo. A Jerusalém, olha onde chegaram, a Jerusalém. E os irmãos lhe receberam com gozo. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco a ver a Tiago, e se encontravam reunidos todos os anciãos. Mantenha esta palavrinha em mente, todos os anciãos, aos quais, depois de haver-lhes saudado, lhes contou uma por uma as coisas que Deus havia feito entre os gentios por seu ministério. Quando eles o ouviram, glorificaram a Deus e lhe disseram: já vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creram e todos são zelosos pela lei. Aí Paulo deveria ter lhes dito: não, se eu ensino contra a lei. Esses milagres que eu lhes contei, não é que eles sejam zelosos pela lei, é que são zelosos agora pela graça. Mas eles ali lhe demonstraram que eles queriam obrigá-lo a que cumprisse um papel duplo, que fizesse um papel de camaleão. E lhe disseram: já vê, irmão, Paulo contando a eles das maravilhas que havia feito aos anciãos em Jerusalém. E eles lhes respondem como uma resposta tão feia. Estão vendo, irmão? Os milhares de judeus que creram, todos são zelosos pela lei. Esse não é o zelo depois que Cristo morreu. Depois que Cristo morreu, começou um novo pacto. É aqui que começa, porque se você não conhece isso, não sabe onde começou o conflito da mistura dos dois pactos, onde começou a receita, onde começou o cozido, morte na panela, onde começou a receita para disparar ao mundo uma apostasia que tomaria toda a terra. Por isso, até o dia de hoje, não nos entendem, porque nós descobrimos esse veneno aí e jogamos essa receita fora e fomos para a receita apostólica do apóstolo Paulo. O único que deu um fundamento limpo e não de obras mortas, como mencionamos. Então, veja o segundo conflito, aí mesmo, nesse capítulo 21, veja o verso 21 ao 24, veja como dizem. Mas foi informado a eles, quanto a ti, que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios a apostatarem de Moisés. Depois que lhe adverte, vê como são zelosos pela lei, em seguida jogaram na cara dele o que eles estavam tentando levar a Paulo. Olha, foi informado a eles, quanto a ti, que você obriga a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não circuncida seus filhos nem observe os costumes? Verso 22. Que pois, a multidão vai se reunir certamente, porque ouvirão que você chegou. Como quem dizem, vem aí a multidão, e estamos pondo pressão para que você finja, para que minta, para que não seja zeloso por essa graça que você está pregando e seja zeloso pela lei e os costumes judaicos.
Veja como dizem. Faz, pois, isto que te dizemos. Há entre nós 4 homens que têm obrigação de cumprir voto. Vá com eles, purifica-te com eles e paga seus gastos, para que raspem a cabeça, e todos compreenderão que não há nada do que foi informado a eles acerca de ti, senão que tu também, Paulo, andas ordenadamente guardando a lei. Olha que tipo de apostasia já vinha com esses apóstolos. Ao grande apóstolo Paulo disseram, olha, você tem que guardar a lei. Aqui nós somos os que mandamos. Você acabou de chegar. Você é um bandido. Você matava os crentes. Submeta-te a essa ordem apostólica nossa. Submeta-te à nossa cobertura. Então, esse é o conflito que os crentes, os chamados crentes de hoje, que não são nada de cristãos, olha, todas as igrejas de hoje, todas evangélicas, os católicos não se pode nem mencionar, porque eles não sabem nem onde estão parados, isso aí é um conflito aí, ainda que sejam as evangélicas, todas as evangélicas chamadas cristãs, eles estão iguaizinhos como estavam os apóstolos. Ainda que dizem que creem na graça, mas em verdade ainda batizam, têm os rudimentos da doutrina de Cristo, guardam a lei, tomam a Santa Ceia, repreendem, expulsam demônios, creem no diabo. E isso sim é que é morte na panela. Daí é que nossa ênfase para sacá-los do laço do diabo, onde eles todos estão, todos esses evangélicos estão debaixo do laço do diabo. Diabo com D minúsculo. Debaixo do laço do engano da carne, dos desejos enganosos. Por isso é que tem que iluminar os seus olhos. Ao iluminar-lhes os olhos, a pessoa escapa do laço do diabo. Imediatamente esmagam Satanás debaixo de seus pés. Essa é a receita apostólica do apóstolo Paulo. Então, veja esse terceiro conflito no capítulo 23. Eles já planejaram a morte do apóstolo Paulo. Por esse meio, eu acuso que todos os apóstolos tentaram matar a Paulo. Como toda a imprensa e todos os evangélicos queriam me matar, não matar-me fisicamente, senão fechar minha boca, que eu não fale. Chamando-me de seita diabólica, não compreendendo a ciência da graça que este servidor aqui, único, prega, único sobre a face da terra, por isso é que eu sou Jesus Cristo homem, porque Paulo falou de mim, quando disse, não julguem nada, porque já havia conflito naqueles tempos, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor e aclare tudo isso. E esse é meu papel, aclarar essa situação. E se tu estás me escutando pela primeira vez e enxerga 2 palmos na frente do nariz e tens a humildade de me escutar detidamente, esquadrinhar. Não, minha coisa é assim. Não, esse homem é falso. Não. Educa-te um pouco, aprende a Bíblia, aprende a traçar bem a palavra da verdade. E quando diz traçar bem, é porque há possibilidade de ser traçada mal. E isso é o que você tem feito, traçá-la mal. Isso é o que os evangélicos de hoje têm feito, traçando mal a palavra da verdade. Por isso é que um crê de uma coisa, outro crê em outra. Não como Crescendo em Graça, que somos centenas de congregações a nível mundial e todos cremos no mesmo. Por quê? Porque há uma trombeta tocando, há uma mente falando, há um mesmo espírito interpretando. Mas como você pode chegar à unidade do espírito se tu ensinas, pastor, uma coisa, e na mesma denominação o outro ensina outra coisa? Um domingo há diferentes águas saindo por toda parte. Assim não se chega à unidade do Espírito. A única forma de chegar à unidade do Espírito estava predestinada assim, que era que o próprio Jesus Cristo viesse à terra com sua pregação e ordenasse as coisas, como nós temos ordenado até este dia, que estão clarinhas. Para nós entendidos, isso aqui está claro. Para os que estão manifestando confusão e interpretando eles, essa gente aí anda num labirinto e não sabe nem por onde sair, não sabe nem por onde vão. Já estão chegando a Jerusalém ou se estão chegando num Calvário que estão procurando. Bem, mas veja onde chegou a mentalidade apostólica de querer matar um homem porque se opunham a ele.
capítulo 23, verso 12 ao 14, dizem: Vindo o dia, alguns dos judeus tramaram um complô e fizeram juramento, debaixo de maldição, dizendo que não comeriam e nem beberiam até que matassem a Paulo. Matasse quem? A Paulo. Por quê? Porque Paulo ensinava as pessoas a apostatarem de Moisés. Matar a Paulo. Eram mais de 40 os que haviam feito esse juramento, os quais foram aos principais sacerdotes, e veja a chave que eu te disse agora, mantenha essa palavrinha por aí, e aos anciãos. A quem foi no capítulo 21, verso 17, que Paulo foi dar-lhes testemunho? Estavam reunidos todos os anciãos em Jerusalém e Paulo lhes deu testemunho das coisas que estavam acontecendo. Pois esses mesmos anciãos eram chefes, os cabeças, os judeus crentes por lá, tramaram um complô e foram buscando a aprovação dos anciãos. E diz: os quais foram aos principais sacerdotes e aos anciãos e disseram: nós fizemos juramento debaixo de maldição a não comer, a não provar nada, até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o concílio, requerei ao tribuno que o traga amanhã até vós, como querendo indagar-lhe alguma coisa mais certa acerca dele, e nós estaremos prontos para matar-lhe antes que ele chegue. Que classe de ancião havia em Jerusalém tramando morte. Assim estão todos até esse dia. O papado romano, quanta gente já matou, quanto político mau tramando morte. Porque um homem diz a verdade: queriam matar a Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que deixou um fundamento. Quando ele disse: eu, como perito arquiteto, pus o fundamento, outro edifica em cima, porque não há outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. Tudo que Paulo fazia era Jesus Cristo, Jesus Cristo. O que ele fez na cruz, depois que morreu, dando valor àquele sangue. E o que Jesus Cristo, homem, faz? Limpando o caminho para que se veja esse fundamento. O que você faz comigo, colaborador? Te felicito, você que tem sido fiel em manter o fundamento limpo, em guardar zelo por esta palavra, porque se você não guarda zelo, te tapam a boca, porque estão dispostos. Esses evangélicos aí, os pastores aí, assalariados, sacerdotes e padres, pedófilos, todo tipo de gente por aí, não querem ouvir a verdade. Não querem saber da verdade. O que eles querem é seguir com a mentira. Olha, que beatificando a um criminoso nazista de guerra, como foi esse Papa que acabam de beatificar? Como é possível? Com que cara? Um criminoso que preparou cianureto para matar milhões de judeus e agora ia aprovando todo tipo de abuso de crianças e agora vão vê-lo como santo? Santo é você e eu que nos deram de presente a santidade que esse verdadeiro evangelho oferece. Porque em carne, quem é que pode ser santo? Então, os líderes têm que me entender, abençoado. Os líderes não entendem nada disso. O que você e eu estamos falando, isso para eles é voodoo. Eles não entendem. O que entendem é um véu, um toldo, frente a seus olhos. E depois dizem: não, ele ensina falsa doutrina. Falsa doutrina? Eu te ensino a Bíblia que eles mesmos têm em seus escritórios. A única coisa é que eles estão cegos e não veem. Por isso cabe aqui o dito: levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará. Porque ainda que sejam irmãos, são falsos irmãos. Agora, há uns irmãos, veja como diz em Gálatas, isso tens que ter um cuidado tremendo, porque tem que ter zelo. Veja o que diz Gálatas, capítulo 2, verso 4. E isto apesar dos falsos irmãos, introduzidos a escondidas. Lá introduziam para matar-lhe, aqui introduzem para matar a doutrina. Introduzidos a escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Agora veja a atitude paulina, aos quais nem por um momento, há uma versão que diz por aí, nem por um minuto.
Olha, aos quais nem por um momento aceitamos nos submeter para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Olha, eu estou há anos arando a terra. Olha, eu levo anos. A gente que por aí diz, que ele tem um carrinho novo, ou que ele tem todas essas mentiras que às vezes é verdade, eu tenho um carrinho novo. E não se dão conta. A guerra, olha, companheiros de guerra, companheiros de milícia. Esse é o tema de hoje, companheiros. E quantos falsos companheiros já me chegaram ao meu lado. Você sabe o que acontece, abençoado? Olha, e isso acontece a ti também. Olha, há pessoas que não se manifesta neles a mentira, a intenção do coração, enquanto você não chega, ou enquanto eu não cheguei, ou eles chegaram a mim, ou eles chegaram a ti. Há outras pessoas que outras personalidades não lhes vão sacar a medida. Eles funcionam hipocritamente, com maldade, maquina, passam toda a vida deles cumprindo um papel de hipocrisia. O que acontece? Um dia conhecem a você, e você tem uma personalidade de sacar-lhes a medida. E te falhou, e te foi infiel, e te maltratou, e te mentiu, e te fez um montão de coisa, porque você era esse abençoado que sacaria a medida deles. Não é para que te sintas mal, abençoado. Esse homem que te enganou, essa mulher que te enganou, isso o que fez foi que você era instrumento necessário para sacar a medida desse hipócrita. Porque há humildade falsa, há amor fingido. Então isso está dentro da mente carnal e nada o saca, a menos que busquem você. Igual que a mim, vem pessoa, que maravilhoso, apóstolo, olha, graça, daqui para o céu, te amo, eu dou minha vida por ti. Mas, espera, dá tempo, leva alguns anos aí arando, quando te colocam no forno e vem a prova de fogo e vem a perseguição, para ver se você suporta. Por isso é que te vem o que te vem. Isso, olha, isso acontece nos negócios. Homem por lá, você confiava e fez negócio com ele e tomou essa relação para manifestar o que havia aí debaixo. Isso sucede no matrimônio. De repente, que maravilhoso, que isso, que aquilo. E de repente, levou uma situação na vida e pá! E sai aí a medida. Isso acontece nas amizades, isso acontece no ministério. Abençoado? Falsos companheirismos. Ter um amigo, olha, isso vale 1 milhão. Um verdadeiro amigo, que você não tem que se cuidar, que você não tem que fingir, que você pode ser o mesmo na igreja, fora, onde for. Esse é um verdadeiro amigo que pode te ver falhar ou você falhar e te cobre, porque é um verdadeiro amigo. Por isso é que há um ditado que diz, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Ainda que aquele que boa árvore procura, boa sombra lhe cobre. Mas vamos terminar com a palavra do que faz este evangelho, o que se expõe. Por isso muita gente não quer entrar a esse ministério, porque, vão me sacar a medida e não querem mudar, né? Eles têm medo, rapaz. Não, isso é falso. Falso. Você sabe que isso é verdade. Por que não estuda com calma para ver tudo o que está acontecendo? É que eles sabem que aqui, olha, vamos tirar-lhes suas meias sem tirar-lhes os sapatos. Porque essa palavra, olha, veja como diz em Hebreus capítulo 4, verso 12 ao 13. Veja como diz esse verso. Porque a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, não a de Moisés. A de Moisés era a palavra de Deus, mas aquele pacto já caducou. Agora entramos a outro pacto, ao pacto da graça. E não qualquer graça, é a de Paulo, a do evangelho da incircuncisão. Diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Diz, e penetra, e mais cortante que toda espada de 2 gumes. É cortante, vai te cortar, vai te despedaçar, vai tirar todo tipo de intenção que esteja aí. E diz, mais cortante que toda espada de 2 gumes e penetra até partir a alma e o espírito. Aí é que está o detalhe. Partir
teu lado almático do que é espiritual. Pegar a carne e dizer, ó, isso aqui é carne pura, isso aqui é espírito. Eu em espírito sou um espírito perfeito, aí não há pecado, o que há aí é pureza. Agora, nessa carnezinha que ainda me resta nessas mentirinhas, mas eu estou debaixo dessa palavra que está me limpando, está me consertando, que eu recebo, que deixo que me penetre, que me parta, o que fala a verdade, o que ama a verdade, deixa que a palavra o parta, senão veja o que diz. Partir a alma e espírito às juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Isso foi o que aconteceu a Pedro, a Cefas, a João, a Tiago. Todos esses apóstolos, quando ouviram a palavra de Paulo, começou a penetrar neles, começou a penetrar, e por isso ele disse, são falsos apóstolos. Paulo chamou de falsos, são obreiros fraudulentos. Se disfarçam como evangelista, você os vê pregando por aí, ei, Deus abençoe, glória a Deus, que o milagre, que... Olha, tudo isso é símbolo que soa e metal que retine, não chega a lado nenhum, isso é oco. E os que foram embora do meu lado são ocos, estão ocos, não suportaram. Foram descobertas suas intenções e por isso não estão. Não te equivoques nisto. Pelo que te digam, não, eles não estão porque, olha, não suportaram a palavra da graça. Veja o que diz. E não há coisa criada que não se manifeste em sua presença. Antes bem, todas as coisas estão desnudas e abertas aos olhos daquele a quem temos que dar conta. E no verso 16, termina, acerquemo-nos, pois, confiadamente, e não vamos te lastimar, confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para o oportuno socorro. Aquele que é honesto se aproxima, não se afasta. O que é honesto congrega para que a palavra o corte. Aquele que é honesto se submete para achar graça e oportuno socorro. Agora, aquele que está com paninhos quentes e colocando desculpa, não, foi aqui esse irmão e aquele não olhou para mim, aquele não me cumprimentou e por isso eu não congrego. Não, abençoado. Eu creio que você está errando o alvo. Está errando o alvo. Você perdeu o trem, né? Como dizem por aí. Bem abençoado, irmão meu, que rica é essa palavra quando penetra e te limpa. E quando você pode dizer, fui eu que falhei, fui eu o culpado, foi eu. Não, deixamos de conta já. Mas vou me aproximar ao trono. E você sabe qual é o trono, né? O trono agora sai desde Houston. Esse aqui é o trono. Estás em pleno trono, não um trono de gesso, metal, de ouro, como você vê nessas catedrais, com tudo isso aí. Não, isso aí é fingido. Esse aqui é o verdadeiro trono, aqui há informação para o teu espírito. Assim que, abençoados com todas as bênçãos, me despeço de você uma vez mais, acercando-nos a esse precioso dia. Até logo.